Desenhar é uma habilidade difícil e demorada de se aprender. Qualquer um que já tentou aprender a desenhar sabe disso, correto? Não, eu não sabia disso. Pelo menos não até uns meses atrás. Na realidade, eu achei que desenhar era algo simples, rápido e fácil de se aprender. E isso só piorou com o meu ciclo social e os conceitos errados que eu tinha sobre o que era desenhar. Mas o que me levou a criar essas limitações a respeito do desenho? O que me levou a ter um verdadeiro trauma com o desenho? Bom, para você entender por que isso aconteceu, eu vou precisar contar como eu perdi 6 anos da minha vida e tive uma verdadeira experiência traumática com o desenho. Eu desenho desde que eu me conheço por gente, porém eu nunca levei muito a sério. Sempre desenhei mais por hobby e aqui estão alguns desenhos que eu consegui recuperar da época onde eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. Esses foram os únicos desenhos que eu consegui recuperar porque minha avó jogou o resto no lixo. Esses foram desenhos que eu fiz quando estava no 9º ano. Eu literalmente não sabia nada sobre desenho, só tentava copiar as imagens que eu achava interessante direto no olhômetro, sem nenhuma técnica de esboço ou qualquer outra coisa que pudesse me auxiliar nisso. Eu simplesmente escolhia a imagem e ia direto pro traço final, sem me importar como ia ficar o resultado. E foi nesse mesmo período onde tudo que me fez chegar até o ponto de gravar esse vídeo aqui começou. Foi naquele fatídico ano que eu decidi que iria levar a habilidade de desenho para outro nível. Só tinha um pequeno / grande problema nisso. E esse problema era o conceito de desenhar na minha mente. Para mim e pro meu ciclo social naquela época, desenhar era saber copiar. Se você conseguisse fazer um desenho como na referência, te achavam o máximo incrível por ter feito isso. E até tinha um carinha na minha escola que copiava os desenhos muito bem e até levou a sua pasta de desenhos pra escola. E mano, todo mundo da escola ficou babando aqueles desenhos que ele fez. E depois de ver isso, me fez acreditar ainda mais que o que eu precisava aprender para me tornar um desenhista de verdade e poder desenhar o que eu quisesse era copiar desenhos de outras pessoas com o máximo de precisão possível. Eu realmente não sei o que me fez crer nisso, porque se essa lógica fizesse sentido, como é que o primeiro desenhista iria criar o primeiro desenho de todos? Ele precisaria copiar algo antes, não é mesmo? Então não tem lógica nenhuma. Mas enfim, essa crença me fez cometer um erro gravíssimo que me levaria a um trauma e um problema gigantesco futuramente. Porque depois daí eu caí de cabeça no assunto e comecei a pesquisar no YouTube como aprender a desenhar. Então encontrei os canais mais famosos daquela época que ensinavam a desenhar. E então comecei a praticar todo dia. Mas mesmo assim eu ainda não estava satisfeito. Porque se tem uma pessoa que é perfeccionista, essa pessoa sou eu. Então depois de alguns meses treinando, eu percebi que eu não ia conseguir chegar no nível que eu queria sozinho. Eu precisaria de alguém me auxiliando. E então foi aí que eu comprei o meu primeiro curso de desenho. Desenho entre muitas aspas. Esse curso é famoso até hoje em dia e causa polêmica entre os desenhistas do Brasil inteiro. Que eu não vou citar o nome aqui, mas é o Método Fanart. É o Método Fanart. Esse foi o curso que eu escolhi para me tornar uma impressora humana. Desenhista, claramente eu quis dizer um desenhista. Bom, o curso em si ensina umas técnicas bem básicas de esboço, proporção e acabamento. Eram realmente bem básicas, mas elas iriam me ajudar a atingir o meu objetivo na época. Tanto é que meus desenhos em algumas semanas deram um salto enorme de qualidade. Mas mesmo assim, eu ainda precisei praticar muito para poder começar a criar uma certa consistência nas cópias, porque em alguns momentos saía algo fora da curva e em outros saía essa porcaria que vocês estão vendo. Nossa! Bom, eu continuei praticando por 1 ano o desenho de anime e eu até tentei criar algo da minha cabeça nesse meio período. Nesse ponto eu já estava me sentindo bem mal por apenas copiar desenho, mas não o suficiente para que eu parasse de fazer aquilo, pois minha mentalidade sobre desenho ainda tinha aquela crença limitante que piorou a partir desse mesmo ano, pois foi nele que eu conheci o estilo de desenho mais admirado pelas pessoas que não desenham.
Bom, aqui eu vou precisar fazer um pequeno disclaimer para vocês. Para quem não tá ligado, o desenho realista não se limita à cópia de imagens com o máximo de precisão possível. Esse estilo de realismo é bastante comum aqui no Brasil, mas ele não é o verdadeiro realismo. O realismo de verdade não se limita à cópia da realidade, mas sim a moldar ideias para parecerem com a realidade, incluindo o estilo realista nas obras, que nada mais é do que seguir as leis da física para criar pinturas que se assemelham muito ao mundo real. Dito isso, bora progredir. Foi nesse estilo de desenho que eu finalmente terminei de me crucificar como desenhista. Graças às pessoas ao meu redor, os youtubers que eu acompanhava na época e principalmente a uma professora de artes que eu nunca mais vou me esquecer dela. Essas pessoas me marcaram de uma forma tão pesada que aquela crença limitante terminou de se enraizar completamente na minha mente. Mas o que eles disseram para tal coisa acontecer? Eu vou começar pelas pessoas normais. Depois de eu ter feito meu primeiro desenho realista, que não ficou lá aquelas coisas, eles me incentivaram a continuar fazendo aquilo. Que cara, se eu já me sentia mal passando muito tempo copiando desenho de anime, imagina copiar imagens de pessoas, onde você tem que passar muito, mas muito tempo mesmo para finalizar cada desenho. Isso tava destruindo meu psicológico, mas mesmo assim eu continuei. Tem que matar uma porra dessa. E o youtuber que eu mais assistia na época falava e acreditava que desenhos realistas eram superiores aos desenhos de anime ou cartoon. Agora deu caralho mesmo, viu? Ele literalmente desmerecia qualquer um que fizesse desenho de anime e exaltava quem fazia desenho realista. E o pior é que eu acreditei nisso. Hoje em dia eu vejo que isso não tem nenhum pingo de sentido. Cada estilo tem sua própria função e forma de expressão. Mas né, a mente de um adolescente é muito manipulável. E dado o contexto em que eu vivia, eu caí direitinho nesse papo. O último prego no caixão foi a minha professora de artes. Ela terminou de acabar com a minha criatividade. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu criei algo enquanto eu copiava anime? Então, como ela era professora de artes, eu apenas achei que ela entendesse de desenho muito mais do que eu. Bom, infelizmente eu tava errado. Ela não sabia praticamente nada sobre desenho e parecia bem frustrada com isso, porque as palavras que ela me proferiu quando eu mostrei os desenhos me destruíram, velho. Ela disse as seguintes palavras: "Tira que eu vou cagar. Você não vai conseguir nada na vida fazendo esse tipo de arte." Agora deu caralho mesmo, viu? Isso com toda a turma ao meu redor, pois eu tinha levado a minha pasta de desenhos e meus colegas ficaram curiosos, né, para saber o que é que eu desenhava. Então eles estavam todos observando a professora analisar os meus desenhos. E isso foi de mal a pior, porque quando ela viu os meus desenhos realistas, na mesma hora ela disse: "Puta que eu pariu, eu vou gozar." Isso sim é arte e pode trazer um bom futuro. Sendo que o que ela viu era apenas a cópia de uma foto. E depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a praticar desenho realista dia e noite, tentando deixar os meus desenhos cada vez mais parecidos com a foto, e eu fazia isso todo santo dia, não só com realismo. Eu também copiava desenhos de anime, mas claramente o meu foco passou a ser o desenho realista. E bom, chegou um momento em que eu consegui deixar os meus desenhos parecidos com a foto e até iguais às imagens que eu desenhava. E foi nesse momento que tudo começou a ficar insustentável. A minha mente estava sobrecarregada e eu não sentia mais um pingo de prazer em desenhar. Junto a isso, eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida. Então foi aí que eu finalmente tive um burnout. Eu simplesmente não sentia mais vontade de desenhar. Não queria nem ver uma folha ou um lápis. Essa atividade que antes me trouxe alegria e diversão em outros momentos havia me traumatizado. Então foi aí que eu decidi parar de desenhar e largar essa vida de querer me tornar um artista. Após um longo período, depois de ter parado de desenhar, eu voltei a ter interesse no desenho e com isso eu descobri o que viria a mudar de vez a minha visão com o desenho. Eu conheci youtubers que realmente criavam suas artes e viviam de suas criações. Foi nesse momento que finalmente reacendi essa chama de me tornar um desenhista outra vez. E isso tudo aconteceu há 3 meses atrás, que foi quando eu decidi retomar essa jornada de me tornar um futuro desenhista
desenhista. E há um mês atrás eu entrei no curso de um desses youtubers que reacendeu essa chama que eu tinha apagado dentro de mim. De lá pra cá eu finalmente entendi o que era desenhar de verdade. Eu finalmente comecei a criar minhas próprias artes, e o melhor de tudo isso é que o que eu havia praticado antes, ou seja, a cópia de desenhos, me trouxe uma base sólida para poder começar a criar os meus próprios desenhos. Pelo menos para isso, tudo aquilo que eu sofri serviu, né? E depois de toda essa história percorrida, eu decidi compartilhar com vocês que podem estar passando pela mesma coisa que eu passei e mostrar para vocês também que existe um lado bom em qualquer problema ou dificuldade que a gente encontra no nosso caminho. Esse canal e esse vídeo é a prova disso. Eu tirei algo bom de um momento muito ruim na minha vida. Agora, graças a tudo isso que me aconteceu, eu tenho uma nova meta, que é trabalhar com desenho. E eu vou compartilhar tudo isso, toda essa jornada com vocês. Então eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal, para caso queiram acompanhar toda essa caminhada que eu vou ter daqui pra frente. E também se sintam livres para compartilhar a história de vocês com o desenho. Comentários estão aí para isso. Bom, eu só queria que vocês deixassem o like no vídeo agora, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. É isso, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.